Nós dando alguns avisos. Gente, é o seguinte, nós 4 nos unimos nessa empreitada e nós estamos fazendo todas essas coisas, né? Então, assim, nós temos uma estrutura de marketing que nos, que nos oriente, que nos oriente. Mesmo E... Oi? Não a gente entendi, mesmo que Fran. acaba fazendo tudo. Isso, exatamente. Então, o que nós pedimos para você é, se você está gostando do nosso conteúdo, compartilhe. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. Então, faça aquela pedido de praxe, né? Se inscreva no canal, dê likes quando postar, tem um leãozinho, avisa as pessoas, olha, estou aqui assistindo. A gente sabe que no Instagram isso fica mais fácil, né? Porque é só clicar no leãozinho e marcar a pessoa. Mas, enfim, se você puder divulgar, porque o nosso objetivo aqui, gente, é bate-papo sobre questões que afetam a todos nós, né? E nós estamos aqui para trazer a experiência, a nossa fala. Então, se você puder se inscrever no canal, divulgar, conta se você gostou, e conta nós se você não gostou, alguma coisa que a gente possa melhorar. Isso nos ajuda muito. Os feedbacks que nós temos têm sido muito úteis para nós. A primeira live que nós fizemos foi pelo Facebook e a gente viu que muitas pessoas não conseguiram ligar. Então, eu acho que essa forma do YouTube, para ter as 4 na tela, aparentemente está dando certo, tá? Muito bem. Isso, nós vamos passar agora para a Sônia. Sim. E uma outra dica. Estão falando que está tendo um chiadinho aí. Vamos ver se ela, quando a Sô falar, se melhora o chiado. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, quando uma fala, as outras desativam o som. Sim. Que pode ajudar. Melhor. Então, vou começar. A gente tem um texto bacana para ler aqui para vocês sobre o medo. É um texto de um livro do Carlos Castanheda, que fala sobre a caminhada do conhecimento e fala dos grandes inimigos do conhecimento. São 4. Vou ler para vocês. Quando um homem começa a aprender, ele nunca sabe muito claramente quais são seus objetivos. Seu propósito é falho, sua intenção vaga. Ele espera recompensas que nunca se materializarão, pois não conhece nada das dificuldades da aprendizagem. Devagar ele começa a aprender, a princípio pouco a pouco, e depois em porções grandes, e logo seus pensamentos entram em choque. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa. E o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente, sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. E assim, ele se depara com o primeiro de seus inimigos naturais, o medo. Um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil de vencer. Permanece oculto em todas as voltas do caminho, rondando a espreita. E se o homem, apavorado com sua presença, foge, seu inimigo terá posto um fim à sua busca. O que acontece com o homem se ele fugir com medo? Nada lhe acontece, a não ser que nunca aprenderá. Nunca se tornará um homem de conhecimento. Talvez se torne um tirano, ou um pobre homem apavorado e inofensivo. De qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo terá posto fim aos seus desejos. E o que ele pode fazer para vencer o medo? A resposta é muito simples. Não deve fugir. Deve desafiar o medo e, a despeito dele, deve dar o passo seguinte na aprendizagem, e o seguinte. Deve ter medo plenamente, sim,
Mas, no entanto, não deve parar. É esta a regra. E o momento chegará em que seu primeiro inimigo recua, e o homem começa a se sentir seguro de si. Seu propósito torna-se mais forte. Aprender não é uma tarefa aterradora. E quando chega este momento feliz, o homem pode dizer, sem hesitar, que derrotou seu primeiro inimigo natural. Aí ele pergunta: isso acontece de uma vez, Dom Juan, ou aos poucos? Acontece aos poucos, e, no entanto, o medo é vencido de repente e depressa. Mas o homem não terá medo outra vez se lhe acontecer uma coisa nova? Não. Uma vez que o homem venceu o medo, fica livre dele o resto da vida, porque em vez do medo, ele adquiriu a clareza, uma clareza de espírito que apaga o medo. Então, o homem já conhece seus desejos, sabe como satisfazê-los e pode antecipar os novos passos na aprendizagem com uma clareza viva acerca de tudo. E o homem sente que nada se oculta. E o resto dessa história a gente vai contar na próxima live, que é o assunto da próxima live. Que aí a gente vai entrar no segundo grande inimigo. Mas o primeiro é o medo. E aqui a gente vai abordar todas as formas que ele age na nossa vida. Então, Dani, agora é a sua vez. Alô, alô, abri meu áudio. Vamos falar sobre um assunto que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo. O medo, ele permeia nosso dia a dia desde sempre. Ainda mais agora com tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu acho que é um assunto mais do que atual para a gente poder debater e para você poder pensar quais são as formas de medo que você vive na sua vida, né? Nada é ruim ou bom em essência. Depende da sua ótica em cima do que está acontecendo. Então, se você pode perguntar, nessa semana veio uma pergunta, né? O medo é bom ou é ruim sentir medo? Depende da forma que você olha e depende da forma que você reage ao medo. O medo existe para duas funções. Ou você luta ou você foge. Então, o que acontece fisiologicamente falando no nosso corpo quando a gente tem medo? O nosso córtex cerebral é quem vai te dar o start para você ou fugir ou você paralisar. E aí, dispara no corpo os hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina, o cortisol. E aí você tem duas reações, ou você trava e congela, ou, muitas vezes, você tem uma força, você tem umas reações que você nunca pensou na sua vida que você podia ter. Então, o medo, ele tem a sua função, sim, né? Uma outra pergunta que veio durante a semana foi como é que a gente se livra do medo. O medo é inerente a todo ser humano, não tem como se livrar do medo, mas tem como você identificar se é um medo que te paralisa ou se é um medo que te dá coragem, que você pode conseguir acessar a sua coragem, acolher o seu medo e ir com medo e tudo. Então, sim, a coragem, o medo, ele é um alerta interno para você começar a prestar atenção no que é que o seu medo está te dizendo. Prestar atenção, porque o medo tem voz. O que é que o medo conta para você? Eu sou uma pessoa extremamente medrosa. As meninas sabem muito bem disso. Então, eu tenho muitos medos. Só que o que eu aprendi com os meus medos? O medo, a hora que você tá num risco iminente de um perigo, o medo vem para você ficar alerta, para você não se ferir, para você não se machucar, não machucar e não ferir o outro. Só que, via de regra, o medo vem para você ficar paralisado e pensando. E o meu medo, especialmente, é um medo mega criativo. Porque a hora que eu tô no meu medo, eu paraliso completamente. E a minha mente dispara. O meu medo é super criativo porque o meu medo, ele fomenta todos os outros medos que vêm a seguir. Pensa, quais são os medos que você vive no seu dia a dia? Quais os medos que você está vivendo nesse momento que a gente está vivendo?
medo do futuro, medo da instabilidade, medo da incerteza que a gente está vivendo, medo de perder relacionamentos, medo de não dar conta dos papéis que você está assumindo, importantíssimos, e que há muito tempo você não fazia ou que você nunca tinha feito na vida. Quais são os seus medos e quais são as mensagens que o seu medo te dá para te paralisar muitas vezes na sua vida? Quais são as mensagens que o seu medo te dá que muitas vezes você congela e não consegue ir em frente? Então, o meu medo vem super mega criativo, só que eu aprendi a ouvir o meu medo, acolher e ir com medo e tudo. E vocês, meninas, o que a mente de vocês conta sobre o medo? Porque a metáfora que eu fiz do medo na mente é, muitas vezes, o medo mente pra gente. Então, tem que prestar atenção para ver qual é o medo que está acontecendo. Por que é que você está sentindo medo? É real ou você está imaginando esse teu medo? Como é que vocês vivem o medo aí na mente de vocês? Bom, na verdade, então vou falar aqui. Vocês estão Na verdade, o medo muitas vezes começa no pensamento, né? O pensamento gera, principalmente quando me leva para o futuro, começa a me dar o medo. Se eu não tenho o controle, às vezes eu vivo essa questão do controle, né? Mas às vezes, quando eu não tenho o controle, a minha cabeça não me ajuda. Essa que é a verdade. A minha cabeça, os meus pensamentos geram, muitas vezes, criam medos até desproporcionais. Se eu não ficar prestando atenção nos meus pensamentos e deliberadamente mudar o rumo, eu engato muitas vezes no medo. O meu microfone não estava destravando, aí eu não consegui falar. Então, eu vivo também uma coisa que as pessoas também não dizem, mas eu também sou bastante medrosa, Dani. E eu tinha uma mãe muito medrosa, minha mãe tinha medo de muitas coisas. E aí eu tenho que sempre estar trabalhando e atento ao meu medo, porque senão meu medo me para, porque eu tô com medo, eu consigo como alguém disse aqui, eu também consigo que o medo me impulsione para eu poder, né, ir para frente e conseguir o que eu queria, porque o medo do futuro, na verdade, ele nos traz ansiedade. Se você perceber a ansiedade, ela é um medo do futuro. No curso Caminhos, o curso de adolescentes que eu dou, eu percebo muitos adolescentes paralisados com medo do futuro, né? E a paralisia também, ele age naquilo, eu estou com medo e aí eu não faço nada no presente, aqui, nesse momento. Quando eu fico preso no passado, eu fico na depressão. Então, assim, se eu tenho medo ou estou lá presa em tudo que eu vivi, eu estou naquele sentimento depressivo. A partir do momento que eu tomo consciência do meu medo, falar, ok, eu posso ir com ele mesmo, né? Muitas pessoas nos relacionamentos, como a Dani citou, elas vivem loucuras por conta do medo. O medo de ser rejeitado, o medo de perder a pessoa. Então, a pessoa se submete a tudo porque tem muito medo que o parceiro o abandone ou não goste mais, ou que ele fique sozinho, né? Então, todos esses medos nos faz perder. Por isso que o medo, eu acho que é um tema tão importante e tão delicado para a gente poder entender ele, né? Porque senão ele nos impede, na verdade, de fazer aquilo que a gente quer, de caminhar naquilo, aonde a gente quer e aonde a gente quer chegar. Perguntaram o que eu faço com o meu medo, né? Eu, nos últimos 2 anos, eu vivi muito de amiga do meu medo. Com a questão do câncer do Alexandre, eu vivi alguns momentos de muito medo.
Eu tinha medo de perdê-lo, eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de não conseguir passar por essa situação. Se eu for nomear todos os medos que eu tive nesses 2 anos, eu vou ficar até amanhã. E eu resolvi colocar, eu tirei o medo da minha frente, porque daí ele me impossibilitava de olhar para frente e ver o futuro e de caminhar. Eu coloquei o medo do meu lado e disse para ele, ok, eu já entendi que você está aí, eu já entendi que você vai ficar e eu vou com você mesmo. E para mim deu muito certo conversar com ele, colocar ele do meu lado e dizer, tudo bem, você está aí, eu vou com você. O que eu não vou fazer é ficar parada por sua causa. Então, é o jeito que eu lidei com o meu medo, né? Principalmente nesses 2 últimos anos que a gente está vivendo, né? Essa questão do Alê. Por sinal, preciso contar para vocês que a gente teve uma resposta ontem maravilhosa. O Alê está limpinho, gente, ele só tem que ficar assim. Então, assim, o medo me ajudou também, né? Eu caminhei e falei, eu não posso ficar parada, eu tenho muita coisa para fazer. Então, ele também pode ser nosso amigo de vez em quando. Bom, a gente até agora falou do medo na mente, né? Na nossa cabeça, no nosso coração. Só que existe um outro aspecto, né, de nós mesmos, que muitas vezes nós dissociamos das emoções e dos pensamentos, que é o nosso corpo. O nosso corpo é um sistema e ele não está dissociado dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Só que o corpo, a gente trata muitas vezes como máquina, porque ele vai automatizando, né? Se você parar para pensar, todas as manhãs o nosso corpo vence a lei da gravidade para se levantar. Mas a gente faz isso com tanta naturalidade que a gente nem pensa nisso. Só que um dia nós fomos bebês e nós não sabíamos lidar com a lei da gravidade. E aí a gente ralou muito o joelho. E assim é o corpo, né? Nós vamos tratando ele de um jeito como se ele fosse um coadjuvante. Só que ele nos dá sinais importantíssimos. E é isso que eu gostaria de trazer para você nesse momento. Porque pensamentos interferem no nosso corpo. Emoções interferem no nosso corpo. Na verdade, é uma rede, né? Pensamento, emoção, corpo. Então, se fizer sentido para você, feche os seus olhos agora e preste atenção no seu corpo. Sem julgamento. Como é que está o teu corpo? Tem alguma parte que está tensa? Como é que estão os teus batimentos cardíacos, a tua respiração? E aí, dependendo de como... Se o teu corpo está legal, está te dando sinal, está bem, veja por que ele está bem. Vai para o seu pensamento. Que pensamentos fazem o seu corpo ficar bem? Ou, se você está tenso, que pensamentos fazem o seu corpo ficar tenso? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fechei os olhos, meu coração está disparado, está quase aqui na boca. Aí, eu indo para o meu pensamento, o que eu estou identificando? Cara, eu estou aqui, eu que cuido da técnica, né? Então, assim, quando vocês falam, tá chiando, minha cabeça, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Que botão que eu tenho que apertar? Então, o meu pensamento acaba acelerando os meus batimentos cardíacos, né? Aí, convido você, vai para o seu coração. Como é que está o teu coração? Que sentimentos você tem? E que sinais o teu corpo te dá de que ele está em conexão com a sua emoção? Isso demora 1 minuto. E isso nos tira, muitas vezes, de grandes enrascadas. Porque quando você... Então, o convite que nós fazemos é, se o teu corpo não está bem, ai, estou com uma dor de cabeça, ai, vou tomar um remédio. Para!
Ouve. Por que você está com essa dor de cabeça? O que você está pensando? O que você está sentindo? O que está faltando você expressar? E aí você certamente vai ganhar em autoconhecimento. Através do teu corpo, você vai acessar a sua mente e o seu coração. E esse é um convite que a gente faz para você. Na verdade, nós falamos de coisas muito simples aqui, porque é muito simples nós nos conectarmos com o positivo. É muito simples nós deliberadamente pensarmos positivamente, sentirmos, escolhermos o que nós queremos sentir. Aconteceu algo que eu não gostei. O que eu escolho sentir? Engatar. É claro que às vezes tem dores que são inevitáveis, mas eu vou engatar na dor e destruir meu corpo? Alguém falou, agora eu esqueci quem falou, que racionaliza o medo e vai. Isso, se você usou o termo racionalizar, na verdade a racionalização passa por uma negação do medo. Então, perceba se você não está aqui racionalizando, mas o teu corpo está pagando esse preço. Entende? A proposta aqui é que você integre o teu pensamento, o teu coração, o teu sentimento com o teu corpo. Porque se você bloqueia o sentimento, e por algum lugar ele vai sair. E o medo, ele faz uma coisa, é como se fosse uma grande magia. Ele tira você do momento presente. Ele te deixa perdido, porque ou você vai para o passado ou você vai para o futuro. Nesse momento, a maioria está com medo do que vai ser. Né? Vai acabar toda essa história como, que mundo que eu vou encontrar, que mundo que é amanhã de manhã. Porque a gente nunca sabe como vai ser amanhã de manhã. Está tudo uma loucura. Esse medo está gerando uma ansiedade, mexendo e te desconectando do único momento que existe, que é o aqui e agora, que é onde você pode fazer alguma coisa por você. A dica que a Neide deu é ótima, de você fechar os olhos, respirar, se centrar e dar espaço para você, porque senão o medo toma conta de tudo, né? E quando ele toma conta, a respiração trava, tudo fica tudo difícil. E aí a dica de respirar é perfeita porque quando você respira profunda e calmamente, você vai reorganizando todo o seu sistema e vai acalmando, dando mais tempo para você, né? Que o que o medo faz é roubar a nossa vida. A gente fica aqui com tanto medo do que vai ser, que a gente vai morrer, que se não vai morrer, quem vai morrer, e a gente deixa de viver. E aí a gente acaba tendo muito medo da vida. E quem te conecta com a vida? Quem? Você, com a sua melhor parte. Você tem uma essência, um ser muito lindo dentro de você, que o medo não consegue tocar, mas ele vai camuflando através das emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das dores no corpo. E ele te desconecta com a tua capacidade de criar uma nova vida, de criar momentos prazerosos. Então, quando eu tô assim, atrapalhada com os meus medos, o que eu faço? Eu vou dar uma caminhada. Eu saio, vou caminhar. Eu sei que agora tem gente que não está podendo caminhar muito, mas você pode fechar seus olhos e imaginar que você está caminhando. Mas eu vou caminhar e vou respirando. Eu inspiro paz, tranquilidade, tiro o que está pegando. Vou deixando o medo de fora. E ele vai ficando pequenininho e eu posso compreender de onde veio tudo aquilo. Sempre vem de uma sensação que a gente viveu no passado. Sempre tem lá uma raiz no passado, tem jeito. Mas se você respira e vai dando espaço, você consegue ir levando. Como a gente está falando nessa conversa toda. É para ir com medo e tudo. Porque não adianta brigar com medo. Porque quando você briga com medo, ele ganha. Porque ele vai fazendo você ficar com medo dele. Como disseram aqui. Ai, que medo do medo. Que medo de ter medo. Não. Medo não é nada. É só uma grande ilusão. Então, centra, respira fundo,
pratica alguma técnica que você queira, né? Você pode começar a descobrir, já que tem um pouco de tempo, técnicas de yoga, são maravilhosas, técnicas de respiração, meditações. Hoje a gente vai dar um presente aqui para vocês já já. Espera aí, que vai ter uma meditação gostosa, coisas rápidas que te alinhem. Você estando alinhado, você consegue ver claramente tudo e dá para ir levando com medo e tudo. É. Pode ir, Val. Beleza. Então, eu quero saber, né, se alguém quer perguntar alguma coisinha e queria contar para vocês que a gente vai fazer uma meditaçãozinha, né? Sim, eu acho uma boa. Vocês topam, gente? Quem topar, põe sim aqui no chat. Tinha um pedido pra gente. Ó, tem gente que caminha e reza. Isso eu também, às vezes, eu rezo quando eu tô com medo. Gente, Tem uma deixa eu falar uma pergunta aqui, coisa. ó. A Sônia caminha em Alto Paraíso. Dá uma revolta quando ela põe estou caminhando. Daí, assim, tem a lua, o sol, a árvore, uma paisagem maravilhosa. É um privilégio, mas realmente é uma forma de lidar com o medo, com certeza. Deixa eu Então, só falar uma coisa. Eu tenho certeza que esse assunto é... Certamente você pensou em alguém que tem medo, né? Você certamente fez um link na tua cabeça com alguém que você conhece. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, manda para essas pessoas poderem ouvir tudo isso que você está ouvindo, ajuda as pessoas a se ajudarem. A gente está passando por um momento de dificuldade psicológica, as pessoas não estão sabendo muito lidar com tudo isso que está acontecendo, e esse conteúdo pode ajudar bastante gente. Então, depois compartilha ou manda, sei lá, eu agora, para algum amigo seu poder ouvir a gente, para poder fazer esse fechamento que a gente vai fazer, que é bem gostoso. Certamente você pensou em alguém, manda lá, para poder ajudar essas pessoas a lidarem com mais facilidade, né? Sim. Olha, a Ana Outra coisa. Paula... desculpa. Pensei que você Não, tivesse eu ia terminado. falar que a gente tem pergunta, mas fala da Ana Paula. Não, é justamente disso que eu ia falar. Que ela está dizendo que... Eita, saiu. Que primeiro a gente tem que aceitar que está com medo. Exatamente. É você se observar e aceitar, ok. É aquilo que a Sônia falou, não briga com medo, que a gente vai perder ou ele vai crescer, né, com isso. Você quer falar, Dan? Tem uma pergunta dizendo como é que o medo pode prejudicar o futuro. Então, eu acredito que se você paralisa no medo, você fala, meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? Não vai ser mais nada, vai ser só medo porque você está preso no medo. Eu acredito que se você confia em você mesmo, conforme você vai dando os passos e acreditando cada vez mais em si mesmo, não tem com que se preocupar no futuro. Você está vivendo o momento presente. E se você está construindo um bom momento presente, seu futuro vai ser gostoso, tranquilo, firme. E você vai mesmo, que tem um pouquinho de medo aí na sua história. Mas estar presente. Que o jogo do medo é pôr você ou para trás, no passado, ou lá no futuro, que nem aconteceu, você nem sabe. A gente não sabe o que vai ser. Ninguém tem a resposta. Então, fica onde você está, no momento presente, consciente, com as pessoas que você ama, assistindo umas lives legais que nem essa, conversando, trocando, pedindo ajuda quando precisar, para tirar os nós, que às vezes a gente não consegue tirar nós sozinho, né? Mas eu acho que é mais assim. A Sandra está falando uma coisa interessante aqui de filhos, que ela faz parte de um grupo de mães de pessoas com deficiência, né? Eu acho que esse medo, Sandra, não é só quando a gente tem um filho que possa ter alguma especialidade, né? Acho que toda mãe, quando a gente vai vendo tudo que vai acontecendo, e eu vejo que as mães ficam preocupadas lá no Caminhos, né? Agora mesmo, o próximo final de semana, eu vou fazer um curso online para pais e filhos, porque os pais estão muito preocupados mesmo. Só que tem uma coisa, eu cuidar do meu filho e do futuro e eu ter medo. Eu cuidar, eu faço o meu melhor, acredito e confio e entrego.
Se eu fico com medo, eu fico com aquilo aqui, ó, e não sai, e eu não caminho, né? Quando você tem um projeto, se você tem, às vezes, um projeto maravilhoso que você acha que é muito audacioso, mas o medo pode te impedir de realizar e de ter sucesso no seu futuro. E como os filhos também, né? Muitas vezes os pais não deixam os filhos caminharem com medo. Então, o que que a gente faz? Tem que fazer o seu melhor e confiar. Confiar que você fez um bom trabalho e que ele vai ter um discernimento, porque é o que a gente pode fazer. Você não pode ficar trancando, né, nem as crianças, nem as suas ideias. Então, é poder soltar. Eu acho que quando você tem consciência do medo e se trabalha, o bacana é que você pode abrir mão e dizer, ok, vamos assim mesmo. Deixa eu ler uma coisa que a Célia, a minha querida amiga Célia Queiroz, colocou aqui. O medo surge devido a algo desconhecido agora e o seu efeito no futuro. E a nossa insegurança de como lidar com aquilo. Exatamente. Sim. Esse medo, a gente não sabe o que vai acontecer, isso gera insegurança, gera medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer e o que fazer com o que acontecer. Obrigada, Célia. Querem saber qual é o próximo tema da próxima semana? A Márcia Ferraz está falando que ela está com uma adolescente em casa que está complicado. Tem o Caminhos em Família no próximo final de semana, que é super legal, dá para você fazer junto com a Aninha, para vocês poderem passar por esse momento de uma forma menos difícil, porque fácil não é. Sim. O Caminhos em Família foi um curso que eu desenhei super amoroso, para poder trazer uma integração maior entre pais e filhos, né? Já que a gente não pode estar fazendo caminhos ao vivo, né? Presencial, eu desenvolvi o Caminhos em Família para que esses pais e esses filhos pudessem passar por essa situação que é difícil juntos, né? E um entrar um pouquinho no universo do outro, mas de uma forma amorosa e sem se expor. Então, tem pais que ficam preocupados, né? Não precisa ficar porque ninguém se expõe, né? E olha, eu vou fazer um convite para a Valéria agora ao vivo. Nós vamos fazer uma live para você falar desse seu projeto. Sabe o que acontece? Nós gravamos eu e ela gravamos uma, só que ficou ruim, viu, Vá? Eu tentei melhorar, não deu. Então a gente faz uma live ao vivo e falando sobre o seu projeto. Eu vou adorar e fica aqui o convite para todos vocês. Fala, Sô, desculpa, te interrompi. Então, porque tem aqui mais uma pergunta do futuro dos filhos, né? Eu acredito que se a mãe dá todo o seu amor e cuida, tá firme, tá trabalhando para dar o melhor nesse momento, vai construindo um futuro tranquilo, porque vai construir nessa criança, nesse adolescente, essa segurança, essa força que ela tem. Então vai passar. E tem coisas que a gente não pode controlar mesmo, não tem o que fazer, né? É do aprendizado de cada um. Então é acreditar e confiar que está dando o seu melhor e deixar a vida ir levando mesmo. Confia no seu trabalho como mãe. Vai dar tudo certo. A Bárbara está perguntando aqui, né, como diferenciar e cuidar do amor do cuidar do medo, né? É muito diferente, né? Quando a gente está cuidando no amor, a gente cuida e confia. Quando a gente cuida no medo, a gente aprisiona o outro. Para mim, você travou, Vá. Cria dependência. Eu travei? Estou travada ainda? Sim. Não, agora não. E eu acho que você observar o seu corpo te dá sinais se você está cuidando no amor ou cuidando no medo. Sim. Você sabe que no curso de Barra de Axis a gente aprende que se você tiver um pensamento e o seu corpo ficar leve, ok, é sim. Se você pensar em alguma coisa, o seu corpo ficar pesado, ele está indo contra o seu sistema. Olha que interessante. Então pode ser um sinalizador se você está no amor ou no medo.
Vamos Vamos? fazer eles saírem disso rapidamente? Vamos. Vamos. Aí tem uma ansiedade Vamos fazer. geral aí, querendo saber qual é o assunto da próxima live. É realmente este, né? Ansiedade. É essa coisa que gera. Então, eu vou convidá-los para fazer uma meditaçãozinha. Então, vou Isso. pedir se você está sentado, né? Ou se colocar de uma forma confortável. Vou pedir para você fechar seus olhos e respirar profundamente. Respira, vá acalmando os seus pensamentos, relaxando seu corpo, desacelerando o coração. E agora, eu quero que você imagine que você está em uma estrada. E você caminha por essa estrada. E caminhando por ela, você olha do seu lado esquerdo. E você vê que aí tem um outdoor. E nele, você vê uma imagem. Uma imagem de uma situação da sua vida em que você tem medo. Algo que te atrapalha, que te paralisa. Olhe para essa cena. E você olha para ela e como se saísse da cena o seu medo. Veja, ele sai e fica aí diante de você. Ele fica na sua frente, olhe para ele. E agora, diga para ele: eu vejo você. Repita olhando para ele: eu respeito você. E ainda olhando para o seu medo, você diz: eu aceito você. Mas você não vai mais me paralisar. E então, você tira o medo da sua frente e o coloca ao seu lado. Sim, coloque o medo do seu lado. E diga para ele: eu sei que você está aí e sempre estará, mas eu não vou mais deixar que você me paralise. Eu vou com você assim mesmo. Você não vai mais me dominar. Eu vou com você. Eu vou com medo mesmo. Então, você olha para a sua direita e tem outro outdoor com algo positivo. Sim, veja a imagem mais positiva que você pode imaginar. Algo que preenche seu coração de alegria, algo que te dê muita força. Então, essa emoção, essa alegria, essa força, toma conta do seu coração. Pense em algo que te traga muita positividade. E então, você, completo de força, coragem e positividade, você olha de novo para a cena da esquerda. E ela fica preto e branco. E ela vai diminuindo, diminuindo, e se tornando cada vez menor. E você olha mais uma vez para a cena da direita.
E ela está completamente colorida, ela está muito clara, ela está nítida. Então, você olha para as duas. Sim, e toma dentro do seu coração uma decisão. A decisão de tomar a sua força positiva. Sim. Você toma a decisão de seguir na sua positividade. E quando você toma essa decisão, nesse momento, uma energia luminosa, positiva, dourada, banha todo o seu ser. Da cabeça aos pés. Trazendo a você muita força, muita coragem, muita paz, muita tranquilidade. E a certeza de que você é capaz de conseguir tudo, realmente tudo que você quiser. E então, preenchida dessa força, dessa positividade, você vai se dando conta do lugar aonde você está. Você vai se dando conta da sua respiração mais uma vez. Onde você inspira e expira positividade. Onde você inspira e expira amor. Onde você inspira e expira cura. Sim. E agora, envie esse amor, essa luz, essa cura para todos os seres. Sim, para todo o planeta, as pessoas desse planeta, para que a gente possa encontrar a cura e a paz juntos. Respire mais uma vez. E então, suavemente, abra seus olhos. Então, quero que vocês depois coloquem no nosso chat como é que vocês estão se sentindo, como é que foi para vocês. E aí, meninas? Isso, durante a semana, a gente gosta da participação de vocês no Instagram, no YouTube. A gente faz umas perguntas para vocês, stories. No Twitter, em tudo. A gente gosta da participação de vocês, para a gente poder saber qual é o assunto que vocês gostam mais, como é que vocês podem interagir com a gente. Então, a gente espera que vocês consigam ter saído, depois desse nosso papo, de uma forma mais consciente, né, para você poder identificar os seus medos e não esquece de respirar. A gente passa a vida só respirando e não respirando. Então, traz o ar para dentro de você, que só respirar já muda a sua forma de olhar, a sua forma de agir. A gente espera vocês a semana que vem, né, meninas? Com certeza, sim, com certeza. E sabem, quando a gente pede, eu confesso a vocês que às vezes eu ouvia os pedidos, né? Coloca o like, assina o canal, pega o sininho, põe lá, clica no sininho. Aquilo às vezes me incomodava um pouco. Mas agora que a gente está nessa parada, a gente está entendendo o que acontece. É que quanto mais pessoas dão like, quanto mais pessoas assinam o canal, mais recursos a gente tem para fazer um trabalho melhor. Então, é por isso que a gente pede. Mas, se você gostou, chama as pessoas, divulga e a semana que vem a gente está aqui. Nós estamos mirando em fazer
tipo 30 minutos, a gente um dia vai conseguir, mas a gente acaba falando bastante, né? Uhum. Aí lembrando que o nosso canal em todas as redes sociais é o 4x4 no Melhor da Vida. Então é só dar essa busca que vocês vão encontrar, dá um like, curte, manda perguntas, vem conversar com a gente, vai ser muito gostoso trocar com vocês cada vez mais. E vamos nessa caminhada juntos. Compartilhe a nossa live, compartilha com as pessoas que você ama, você sabe que você pode ajudar ouvindo esse nosso bate-papo. Beijos, obrigada por terem estado com a gente esse tempo. Fala, Né? Não, é que, desculpe, eu tô ansiosa. Eu já estou. Eu comecei a live com medo. E agora eu estou ansiosa. Neide, ansiedade é o próximo. Então, mas eu já estou me adiantando, porque agora, quando você falou, então nós terminamos, agora que eu me toquei, que eu preciso ir lá no YouTube, apertar o botão tal, daí eu vou no Zoom. É que a gente fica toda... Pessoas queridas, deixa eu só falar uma coisa só entre nós aqui, nós quatro. Enquanto eu não apertar o botão, tudo que nós falarmos está no ar, tá bom? Só avisando. De repente a gente fala assim, nossa, gente, tô nervosa. Tô brincando. Um super beijo para todos. Gente, obrigada pela presença. Obrigada, queridos. Até Tem a muita próxima. gente querida assistindo a gente. Muita. Uma delícia, muita. queridos de coração. Gratidão. Tchau, gente. Vou encerrar aqui. Ai, não era aqui. Peraí, não encerrei ainda. A gente está vendo. É que primeiro eu preciso encerrar aqui.